Há 10 anos atrás, legal, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas, N é igual a 526. N é o tamanho da minha observação, tamanho do grupo, ou a quantidade de pessoas, legal, envolvidas nesse exercício, né? Era de 30 anos, então a média que eu represento por x barra, 30 anos. Peguei, aliás é uma informação importante, né? Como é que eu calculo essa média? X barra é quem? Olha lá, somatória de xi, beleza? Dividido por n. É assim que eu calculo média. Legal? Média aritmética para dados não agrupados. 526 pessoas, então meu n é 526. Soma a idade de todo mundo e divide por 526. Na hora que você calcular essa média, que é representada por x barra, essa média dará 30 anos. Idade da galera toda aí. Beleza. Idade média da galera toda. Legal? Considerando-se que, aliás, com desvio padrão de 8 anos. Aí um detalhe importante. Desvio padrão você pode representar por sigma. Legal? Se isso aqui for uma população. Eu estou entendendo que isso aqui é uma população composta por 526 pessoas. Mas alguém pode ler o exercício e falar assim, não, cara, mas isso aqui não é populacional, quero que seja amostral. Não tem problema. Ao invés de sigma, que é a letra grega, você vai usar a letra latina S. Eu acho que é latina mesmo, hein? Beleza? Então você pode substituir esse sigma aqui por S, sem maiores problemas. Legal? Sem dar briga. Aí depende de como você vê o exercício. Na prática não vai interferir. Você pode ver como amostra, você pode ver como população. Tanto faz. Nesse caso. Beleza. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, todas elas, ninguém morreu. Bacana. Aliás, é muito óbvio isso, né? Se estão todas elas vivas, que significa que ninguém morreu. O quociente é divisão, pessoal. Quociente, razão ou quociente. O quociente entre o desvio padrão, que eu posso representar por sigma ou por S, nesse caso, que isso aqui pode ser população ou amostra, já falei isso mais de uma vez, e a média das idades, essa média, aliás, inclusive, né, a média não precisa ser necessariamente uma média amostral, eu posso ter uma média populacional, e nesse caso a minha média seria representada pela letra grega mi, beleza? Que parece um U, mas é um mi. Legal, polêmicas à parte, o exercício quer essa razão. Detalhe importante, essa razão que você vê aqui entre o desvio padrão e a média, isso aqui nós chamamos de coeficiente de variação. Beleza? Isso aqui é o nosso famoso CV, coeficiente de variação. Então você provavelmente já ouviu falar desse nome. O que é coeficiente de variação? É para mim comparar grandezas que não têm relação uma com a outra. Essa é a grande verdade. Tem uma aula minha aqui, eu vou deixar indicado o link, de coeficiente de variação, para você perceber, principalmente ali no meio dessa aula, a importância de se trabalhar com essa questão aqui de coeficiente de variação, tá? Você vai perceber, grandezas que não tem nada a ver, você não consegue comparar uma com a outra, legal? E o coeficiente de variação mata a charada, beleza? Assiste essa aula. Bacana. Legal. Então o exercício que é o coeficiente de variação. Bacana. Só que qual é o detalhe? Pô, essa média era de 10 anos atrás. Essa galera continua a mesma, os 526. E essa média é de 10 anos atrás. Repito, aliás eu repito muito, né? Então 10 anos atrás a idade da galera era essa. E aí o X da questão para esse exercício é o seguinte. Tem gente que já vai direto e fala assim, não, isso aqui tá tranquilo, cara. Eu vou pegar o meu desvio padrão, que é 8, vou dividir por 30, certo? E meu CV nessa situação vai me dar 8 dividido por 30, se eu não me enganei, vamos lá, 8 dividido por 30 vai me dar 0,27. Então me dá 0,27. O CV normalmente é dado em porcentagem, tá? Então isso aqui na prática seria aproximadamente 27%. Tá, mas nas respostas que o exercício apresenta, dá uma olhada nas respostas que estão aqui, tem um item D de dado que é 0,27. Fechou o exercício, partiu para o abraço e já era? Muita gente provavelmente se enganou.
olhou para o exercício e falou assim, nossa, esse exercício é muito simples. Eu vou pegar esse cara que você vê que é 8, dividir por esse cara que você está vendo que é 30. Legal, hoje dividir por 30 dá 0,27, letra D de dado. Fechou? Não, não fechou. Beleza? Eu vou apagar isso aqui, eu vou te mostrar que está errado. Então muita gente deve ter pensado, nossa, esse exercício aqui é tranquilo demais. Só que na hora que olhou o gabarito, falou, poxa, não é o que eu pensei, né? Esse exercício tem a ver particularmente com um negócio que a gente chama de propriedades da média. Vou deixar também uma aula aqui no meu canal para você dar uma olhada de maneira esmiuçada, certo? Média aritmética, que são medidas de tendência central, que no caso a média, e dispersão, que é coeficiente de variação, e desvio padrão e variância também. Isso cai, não tem como fugir. Você vai cair numa prova de estatística, não tem isso? Duvido, não vai rolar, vai ter, ou terá, né, melhor dizendo. Então estuda essa parte. Vou deixar essa aula para você de média aritmética, onde eu falo de propriedades da média. Propriedade é para soma, subtração, multiplicação e divisão. Legal? E aí o que você tem que ter em mente, que é o X da questão, que é o que vai matar o exercício. Fala assim, não, cara, agora eu vou partir para o abraço. Você tem que lembrar o seguinte, essa média aqui é de 10 anos atrás. 10 anos depois, essa média não é 30 anos mais, essa média é 40 anos. Ou seja, aquelas 526 pessoas, todas elas estão vivas, vou somar a idade delas, você vai perceber que a idade de cada uma delas aumentou em 10 anos. Isso aqui foi 10 anos atrás. Hoje, a idade de cada uma dessas pessoas aumentou em 10 anos, lógico. Né? Hoje você tem uma idade 10 anos a mais do que você tinha atrás, né? Nos 10, você entendeu a jogada, né? 10 anos atrás você tinha uma idade, hoje você tem 10 anos a mais do que você tinha lá atrás. Fechou? Acontece com todo mundo. E na prática o que vai matar é isso mesmo. A média dessa galera, ok, será de 40 anos, ou seja, 10 anos a mais do que eles tinham lá atrás. Fechou? Fechou. Olha a propriedade de média, tá? Isso serve para soma, serve para subtração, serve para multiplicação e serve para adição. E nessa aula eu mostro, numa planilha do Excel, passo a passo, provo para vocês lá que realmente essas propriedades são válidas. Legal? Sem isso eu não vou matar o exercício, certo? E agora sim, nós vamos para aquilo que é solicitado. Aquilo que é solicitado é o seguinte, eu tenho que pegar o desvio padrão, não mudou, desvio padrão é o mesmo, também propriedade de variância, beleza? Porque o desvio padrão é raiz quadrada da variância, independente se ele é amostral ou populacional. Também tem uma aula lá no canal, dá uma olhada, da playlist de estatística e probabilidade, beleza? Tranquilo. Então esse desvio padrão não mudou, continua 8 anos. Então eu tenho 8 para o desvio padrão, que você pode representar de qualquer uma das duas maneiras, nesse caso esse exercício, que aqui não está claro se isso é uma amostra ou uma população, dividido pela média, só que a média não é 30, a média é quanto? 40, beleza? E aí você vai perceber o seguinte, rapidamente, quem é 40? 5 vezes 8, corta 8 com 8, fica 1 sobre 5, nós sabemos que 1 sobre 5 em decimal é 0,2, beleza? Então 0,2 é quem? É o nosso coeficiente de variação para esse exercício. Esse pede para dividir esse cara por esse, é o coeficiente de variação, tá? Então a resposta correta aí, letra C de casa. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa terceira aula, hein? Na verdade, é a primeira aula de probabilidade estatística. Já rolou uma aula de matemática, que vai servir para os 2 cargos de escriturário. Já rolou uma aula de matemática financeira, que é para somente um dos cargos. E agora apareceu probabilidade estatística, que também é somente para um dos cargos. Espero que você tenha gostado. Divide, espalha essa aula e faz a coisa correr, porque nós vamos chegar junto, hein? Valeu? Um abraço.